E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a lista vai ser tenebrosa, eu vou trazer 10 ações que são extremamente mal faladas pelo mercado. O mercado tem muito preconceito com relação a essas ações. Algumas são ruins de fato, outras nem tanto necessariamente. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda desses ativos é apenas um vídeo de interesse informativo. E a primeira ação da nossa lista, que é extremamente polêmica e mal falada, é o IRB, IRBR3. O IRB Brasil sofreu um problema muito grande com relação à corrupção. Durante o ano da pandemia 2020, a gente descobriu, juntamente com o tombo da pandemia, uma fraude muito grande dentro do IRB, o que acabou destruindo totalmente a credibilidade da empresa, que era considerada uma das melhores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Sempre só subindo a ação, muitas pessoas falando bem, todo mundo elogiando a empresa, só que os resultados eram todos mentirosos e a empresa estava com uma fraude. E depois disso ela nunca mais conseguiu recuperar 100% da sua credibilidade. Ela despencou de preço, caindo muitos e muitos por cento. Toda essa queda fez com que muitas pessoas que tinham uma esperança na empresa perdessem ela. Muitas acabaram comprando esperando um turnaround, uma reestruturação bem sucedida, e mesmo que essa reestruturação tenha chegado, ela ainda sofre com o problema da fraude do passado. Os resultados já melhoraram, a cotação já andou um pouquinho, mas está longe dos patamares antigos. Ela teria que subir muitos por cento para recuperar naquele mesmo nível. E ela dá resultados meio embaralhados. Às vezes ela dá resultado, às vezes não dá. Então o mercado está bem confuso com relação ao futuro dessa empresa. Se a gente olhar os seus números, a gente vê que é extremamente confuso. O PL no Fundamentos indica ser 0, o PVP 0,80 e a gente não tem muito acesso a outras informações por se tratar de um banco. Então a gente vê de uma resseguradora, né? Então ela deu prejuízo de 236 milhões nos últimos 3 meses, a gente não tem acesso ao lucro líquido que está zerado, então os números são bem embaralhados, a gente não consegue ter muitas informações com relação à empresa para tomar decisões mais estratégicas. Outro fator que fez muitas pessoas criarem um certo ranço da empresa é que o Barsi anunciou que estaria entrando na empresa e muitos foram na onda dele e acabaram perdendo muito dinheiro logo depois da compra do Barsi. Então muitas pessoas ficaram um pouco ressentidas com essa situação, perdendo muito dinheiro investindo no IRB, e então ele ficou com essa má fama. Quem sabe ele não seja tão ruim que nem o mercado esteja pensando e dê a volta por cima, mas até o momento a gente não viu resultados muito sólidos para ganhar confiança para esse investimento. Outra empresa muito mal falada também que eu vejo pelo mercado é a Qualicorp, a Qual3. A empresa começou a cair ali por 2021 para frente e não parou de cair. Era queda atrás de quedas, muitas pessoas baixaram o preço médio na empresa buscando melhorar, achando que ela ia parar de cair ou se baseando no histórico passado, onde a empresa caiu várias vezes e depois se recuperou. Só que dessa vez isso não aconteceu, ela foi caindo cada vez mais e mais e hoje ela está abaixo da casa dos R$2, custando R$ 1,82 no momento que eu gravo esse vídeo. Sua mínima foi R$ 1,35 e ela está presa nesse mesmo patamar já faz bastante tempo, não mostrando sinais de melhora. E o pior, enquanto ela caía, ela demonstrava resultados positivos nos seus balanços. Agora ela está dando prejuízo de 34 milhões nos últimos 3 meses, mas antes a gente via números muito mais saudáveis. Então quem seguiu meramente os fundamentos acabou se estrepando investindo na empresa porque ela foi caindo cada vez mais. Toda essa queda fez com que muitas pessoas presas no ativo criassem um certo ranço da empresa, então a gente vê em vários locais, fóruns, comentários, as pessoas sempre estão xingando muito este ativo. Outro ativo muito mal falado, que agora recentemente está subindo, quem sabe depois que suba o pessoal começa a dar valor para a empresa, é o Magalu, MGLU3. Diferente das outras empresas, eu acho que ela tem um resultado bem sólido, ela conseguiu se recuperar da situação complicada da pandemia e também dos juros altos. Então, nos últimos trimestres, pelo menos, a gente está vendo resultados positivos. Olhando seus indicadores, tem um PL de 16, que é um PL parece alto, mas é muito baixo com relação à sua média histórica. Ela já foi negociada PL de mais de 100 no passado.
Ela tem números indicadores positivos, não são os mais altos, mas são positivos. Tem uma dívida relativamente controlada, uma disponibilidade de caixa de 2 bi para uma dívida líquida de 2 bi,4, 294 milhões de lucro no último trimestre e mais de 440 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então ela está andando muito bem, mas ainda assim o mercado criou um ranço da empresa depois que ela começou a cair. Ainda mais que ela era queridinha tempos atrás do mercado, com um juro baixo, todo mundo investia com uma tranquilidade, elogiava o Magalu. Depois que o Magalu caiu 90%, ninguém mais quer, todo mundo começou a falar que o varejo vai quebrar e que o varejo não presta. Então, da noite para o dia, a empresa saiu de uma empresa adorada pelo mercado para uma empresa odiada pelo mercado, que não faz o menor sentido, tanto exagero, tanto na ponta para cima como na ponta para baixo. Os dois pensamentos, para mim, são uma irracionalidade muito grande. Depois que o Barsi começou a falar mal do varejo, todo mundo vai na onda dele e tudo que ele diz, eles dizem amém. Eu não gosto de seguir esse tipo de pensamento e eu acredito que quem investiu em IRB, Paranapanema e Taurus pensa igual. Outra empresa que vem sendo mal falada, mas agora está se recuperando a cotação, é a Brava Energia, Bravi3, uma empresa que caiu muito de cotação, teve queda atrás de queda, saindo de uma máxima de R$ 35 nas últimas 52 semanas para hoje custar apenas R$ 18,19, mas já chegou a custar R$ 15,62 de suas mínimas. A empresa tem indicadores positivos em todos os critérios, uma dívida alta, porém controlada, ela tem capacidade de pagar, lucrou mais de 718 milhões de reais nos últimos 3 meses e 516 milhões nos últimos 12 meses. Ela está indo bem no momento, mas mesmo assim a cotação não está respondendo tão agressivamente que nem deveria responder. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Toda essa queda assustou muitos investidores que estavam na empresa, muitos perderam a esperança de tanto tempo a empresa caindo e andando de lado, mas vamos ver se um momento ela consegue responder melhor os acionistas. Outra empresa que todo mundo fala mal e que se subir todo mundo vai voltar a falar bem é a Cogna Educação, que antigamente era negociada como CROT 3 e naquela época todo mundo falava muito bem da empresa, era considerada até uma empresa high quality do mercado porque tinha resultados constantes e positivos. Depois que chegou a pandemia, todo mundo resolveu criar um ódio da empresa. A empresa começou a dar resultados negativos, a situação ficou complicada para a empresa em termos de alavancagem devido à aquisição da Somos ali por 2019, 2020, então ela ficou em uma situação bem complicada durante muitos e muitos tempos. Os juros altos ajudou a piorar ainda mais o cenário, e ela caiu muito de preço. Toda essa queda fez com que muitas pessoas perdessem dinheiro, e muitos entraram na propaganda de 2020, onde Rafael Ferri e um pessoal vivia elogiando a empresa, falando bem da empresa, Conga 10, Conga 15, então muitas pessoas acabaram entrando na empresa nesse momento. Alguns também viram o investimento do Alasca na Cogna, se empolgaram, entraram muito forte na empresa e acabaram perdendo muito dinheiro. Muitos estão presos até agora no ativo. Essa situação perfeita criou um ranço da empresa, então sempre que a gente ouve falar da empresa, todo mundo fala mal. O engraçado é que agora ela conseguiu se recuperar e está com PL baixíssimo e um PVP muito baixo também, e margens e números excelentes para uma empresa que deu prejuízo durante 5 anos. Então a empresa está numa situação muito mais confortável, mas o ranço continua pela maioria dos investidores. Outra empresa que todo mundo odeia, e agora por razão, porque é uma empresa péssima, é a Oi BR3. A Oi sempre deu resultados negativos, mas todo mundo gosta de entrar nela pela brincadeira e pela especulação. Para vocês terem uma ideia, ela tem todos os indicadores negativos e um patrimônio líquido negativo também, além de uma alavancagem absurdamente alta. A empresa é muito endividada, tem EBITDA negativo e só está mostrando lucro nos últimos trimestres devido ao fato de ter vendas e ganhos não recorrentes. Se não fossem essas vendas, ela não teria lucro e estaria numa situação complicadíssima. Então é uma péssima empresa que todo mundo odeia e com razão. Ainda existem aqueles malucos que gostam de investir na empresa, querendo especular, mas a gente não pode ligar para esse tipo de gente, Outra empresa mal falada é a Azul 4, que é uma empresa do setor aéreo. O setor aéreo, assim como o setor de varejo, Luiz Barsi e outros grandes investidores vivem descendo a lenha e falando mal.
Só que nesse caso eles têm razão. Realmente o setor aéreo é péssimo, eles repetem várias vezes sobre o quão ruim essas empresas são e realmente eles têm razão, porque todo o balanço de empresas aéreas é péssimo. A gente olha que elas sempre são alavancadas, no caso da Azul nem se fala, ela tem 1 bi de caixa para uma dívida de mais de 36 bi, uma dívida bruta, sobrando pouquíssimo dinheiro. E a empresa, apesar de ter lucrado bastante nos últimos 3 meses, foi ganhos não recorrentes. Então a situação está feia para a empresa e se não fosse esses ganhos não recorrentes, ela estaria dando prejuízo até agora. Sem falar que ela tem um patrimônio líquido negativo de menos 30 bi. Então só para vocês terem uma ideia o quão a empresa é ruim. Mas muitas pessoas gostam de entrar da mesma forma. Quem é nós para julgar esse pessoal? Próxima empresa é a Casas Bahia, BHIA3. A empresa caiu muito depois da pandemia. Os juros, na verdade, caíram com a pandemia. Ela subiu até chegou à sua máxima, digamos, durante um certo tempo. Mas daí para frente só foi queda atrás de queda com a alta nos juros que veio depois. A empresa despencou de preço. Seus resultados que já eram ruins ficaram cada vez piores. E até hoje ela segue dando prejuízo atrás de prejuízo, além de ter uma alavancagem extremamente alta. Outra empresa no mesmo grupo é a Mar3, as lojas Marisa. A empresa, inclusive, está numa situação complicadíssima de dívida, com apenas 31 milhões de reais de caixa para uma dívida de mais 642 milhões, uma dívida líquida. Ela deu um prejuízo de 71 milhões nos últimos 3 meses e mais de 433 milhões nos últimos 12 meses. Então é mais uma empresa que despencou com alta nos juros, muito forte, e que a gente vê que ela realmente teve motivos para tanta queda, porque os números são péssimos. E outra empresa extremamente mal falada e odiada pelo mercado é a Gafisa, GFSA3, que ainda atrai alguns especuladores malucos para investir. A empresa custa apenas R$ 1,23 no momento que eu gravo esse vídeo, e sua máxima nas últimas 52 semanas foi de quase R$ 8,00, então a empresa caiu muitos por cento em pouquíssimo tempo. Todos os seus indicadores são negativos, a dívida é extremamente alta e incompatível com a empresa, 242 milhões de caixa para 1,4 bi de dívida líquida, deu prejuízo de 67 milhões nos últimos 3 meses e mais de 24 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.